Olá, seja bem-vindo ao programa Ação Nacional. Hoje o Ação Nacional fala sobre o porte de armas no Brasil. Aliado a esse assunto, queremos tratar dos casos de justiça com as próprias mãos, em que a população condena uma pessoa sem contar com as autoridades. Em nossos estúdios, recebemos o advogado criminalista Danilo Bueno e o psicólogo Fernando Castro. Obrigado pela presença de vocês dois. Obrigado, Danilo, Fernando, aqui com a gente. Bom, para a gente iniciar toda essa conversa, casos como o ataque da boate de Orlando, que eu acho que esse é um ponto forte que até iniciou a pauta deste Programação Nacional de hoje, né? Que já matou aí mais de 50 pessoas, está sendo investigado, inclusive, já é considerado o pior ataque dos Estados Unidos. Isso não é uma prova concreta de que arma na mão de civil pode virar uma barbárie? Podemos começar aí com o Danilo. Primeiramente, eu agradeço o convite para poder contribuir com um tema de tamanho relevo, tamanha importância. Bom, os Estados Unidos já vivem há muito tempo uma questão, um dilema muito grande sobre essa liberação do porte de arma para toda a população de uma forma quase que absoluta, a partir dos 18 anos. Eles se embasam na emenda, a segunda emenda americana, tem todo um cunho histórico, e cada vez mais, em razão desses inúmeros atentados recorrentes já há muito tempo, e em especial agora, esse de Orlando, se discute mais uma vez se deve haver uma proibição, uma regularização mais efetiva quanto à liberação do porte ou não. É algo que nós devemos nos espelhar para que não haja essa liberação aqui no Brasil, tema que vai ser discutido hoje. Inclusive, Obama bate muito de frente em relação a isso, né? Ele provocou algumas restrições em relação ao uso de armas nos Estados Unidos. Exatamente, e ele foi muito criticado por isso, porque as grandes fabricantes de armas são empresas americanas e que fomentam propagandas, fomentam campanhas políticas de deputados, e em razão disso o Obama ele é muito criticado. Mas, Fernando, como é que uma pessoa pode sentir ódio, tanto ódio, sem ao ponto de cometer uma tragédia dessas, né? Chegar, sair lá e matando sem escrúpulo nenhum? Infelizmente, isso a gente está vendo com cada dia mais frequente, né? No mundo inteiro são os atentados. Se a gente for voltar um pouquinho mais, tem os atentados de 11 de setembro, onde extremistas, né, jogaram os aviões contra as Torres Gêmeas. Então, e com a propagação dos nossos meios de comunicação, aí eu coloco a internet, então você tem mais acesso à notícia e tem mais acesso às informações. E esses grupos extremistas trabalham muito em cima dessa mídia e eles vão arregimentando pessoas no mundo inteiro para essas causas que, infelizmente, resultam no que resultaram no atentado de 11 de setembro, nesse último episódio de Orlando, que além desse extremismo, tem o homofobismo, que também Sim. foi provavelmente uma das causas que houve desse episódio lamentável. Então, assim, acho que não é um fator isolado, são vários fatores que juntos chegam a essas barbáries que andam ocorrendo hoje em dia. A gente tem visto isso com frequência ocorrer. Estou falando aqui especificamente dos Estados Unidos. Não é só isso, ataque em escolas, ataque em universidades. Enfim, isso tem sido meio decorrente naquele país, né? O que está levando as pessoas a tomarem esse tipo de atitude, Fernando? Eu vou falar assim, não só nos Estados Unidos. Se a gente for ver, a gente pode trazer isso para o Brasil. Lá são usadas armas. Aqui não é usado armas, mas existem outros tipos de agressão que a gente não leva, mas tem o bullying, que também é levado e é um tipo de agressão. Também o nosso colega advogado aqui pode concordar ou discordar comigo, mas é um tipo de agressão. Então, assim, se a pessoa não tiver uma base bastante rígida em casa, em se tratando de educação, ela vai levando, postergando. Até uma hora que ela chega na escola, ela é deparada com situações de bullying, situações de desprezo, ela se sente deslocada, ela começa a desenvolver problemas, distúrbios psicológicos que
vão fatalmente acarretar num atentado, ela vai tentar aparecer ou se vingar de algum jeito. Sim. Nesse caso dos Estados Unidos, né, Danilo, o Estado Islâmico, ele assumiu a causa deste atentado, mas, na verdade, ainda está se investigando se é realmente ou não é. Sim. Eu, particularmente, mas eu tive contato com a notícia, assim como todos nós. Eu não sei se teve um cunho exatamente homofóbico, se foi só por isso. O Estado Islâmico promoveu outros atentados no mundo inteiro por razões muito mais religiosas e não exclusivamente homofóbicas. Talvez nesse caso tenha se unido a questão homofóbica com a questão religiosa. Mas é óbvio que a proliferação e a facilidade em se conseguir armas, como se consegue nos Estados Unidos, facilita esse tipo de criminalidade. Até dando sequência que o Danilo estava falando, a gente tem vivido esse boom, eu acho, podemos dizer assim, de violência em todos os sentidos, né? No Brasil, nos Estados Unidos, em outros países, o próprio Estado Islâmico é um fato, né, de se utilizar a religião como um princípio para justificar os meios do que eles querem fazer, de alguns radicais, alguns, né? Essa intolerância religiosa, ela vem ganhando corpo já há muitos anos, é uma discussão histórica. E o Estado Islâmico, ainda mais depois dos atentados, ou melhor, da guerra ocorrida entre os Estados Unidos e o Iraque, ele reivindicou para si a defesa da religião islâmica, enfim, dos preceitos de Maomé, e trouxe o terror ao mundo inteiro. Então, se o agente não tem, o cidadão não é a favor, não adota a religião traçada por eles, doutrinada por eles, eles tratam com ódio da pior forma de violência possível, seja através de arma de fogo, seja através de bombardeios. Enfim, é algo que tem que ser combatido pelo mundo de uma forma geral. E no Brasil, com relação ao porte de armas, como é que hoje se rege essa situação no país, aqui no Brasil especificamente? A questão do porte de armas no Brasil é totalmente diferente da questão do porte de arma nos Estados Unidos ou até mesmo em alguns países europeus, em especial os países escandinavos, que nós usamos como paradigma, como parâmetro, quando se fala na liberação ou não do porte de arma. A questão no Brasil são os crimes, especialmente os crimes patrimoniais. Crime de roubo, crime de extorsão, extorsão mediante sequestro. Nós temos também uma grande criminalidade praticada com arma nos crimes contra a pessoa, homicídio e lesão corporal muitas vezes. Nos Estados Unidos, a maior problemática em relação às armas é em relação aos atentados. O que nos difere dos Estados Unidos e até mesmo da questão dos países europeus é que aqui há uma desigualdade social muito grande. Há um capitalismo fervoroso, em que as pessoas que não têm condições sociais, elas são obrigadas pela sociedade, para manter uma imagem, a adquirir determinados bens que são caros. E se elas não têm condições, muitas vezes porque não tem trabalho, não tem estudo, ela se sente na obrigação, ela é atentada a praticar crimes. Muitas vezes crimes graves e, para isso, inúmeras vezes ela se utiliza de arma de fogo. Nessa questão da desigualdade social é muito forte no país, né, Fernando? Sim. Isso abala, acho que demais, né? Sim, o Rodrigo foi muito feliz em citar isso, porque os estudos que a gente vem recebendo, as pesquisas que a gente vem recebendo, são justamente, apontam como a causa a desigualdade social, a miséria, a insegurança. Isso no Brasil, esses abismos aqui no Brasil são enormes. O tráfico de drogas. Então, tudo isso vai alimentando a violência. A pessoa não tem estrutura, e volto mais uma vez a falar em família. O último artigo que eu recebi, eles pegaram um grupo de 100 infratores, 38% desses infratores não tem uma família constituída, não tem uma família, digamos, com bases, pai, mãe, filho, totalmente, o pai é traficante, a mãe é prostituta, então não tem formação familiar. Então a falta... Existe uma referência familiar para que ele possa seguir um caminho. Fundamental, fundamental. A família é a base de tudo, e isso a gente vê
bem na clínica, você vai tratar de determinados, a criança ou adolescente tem problema com droga, você pode ir lá na família, que a família não é uma família singular, falando em termos psicológicos, não é uma família singular, tem algum problema na família. Então, assim, a gente sempre volta nos pais, eu chamo os pais, converso com os pais, aí você vê que o problema está ali, na base de tudo, na família. Aí a criança já nasce nesse berço onde ele vê o pai batendo na mãe, ele vê a mãe discutindo ou falando alto. Ele leva tudo isso para a sociedade. Se o pai grita com a mãe e a mãe obedece o pai, essa criança vai para a escola. Como que ela vai se fazer ouvir com a professora? Ela vai gritar. Ela vai gritar, porque E meu vai pai achar grita. que o professor tem que obedecer ele. Justamente, porque a minha mãe obedece meu pai. Meu pai grita com a minha mãe, então eu vou gritar com a professora, porque meu pai consegue o que quer. Então, minha mãe... Através do grito. Obviamente. A mesma coisa acontece na arma, né doutor? Se ele vê esses casos, são modelos, né? O cara conseguiu ficar, né? Porque acontece ficar rico, realmente, por causa do tráfico de droga. A arma passa a ser um instrumento para se conseguir o poder. Sim. Sim. Então, em busca de poder, ele se utiliza da arma para conquistar bens que, sem violência, ele não conseguiria. Então, a nossa sociedade nossa sociedade brasileira vive esse problema. O maior problema da nossa sociedade são os crimes patrimoniais praticados com arma de fogo, que é um problema totalmente diferente da problemática americana. Crime patrimoniais. Crime, em regra, os crimes patrimoniais. Bom, nós vamos falar um pouquinho sobre isso no próximo bloco, aprofundar esse assunto e a gente volta já. Fique com a gente.